Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e nos ajudai a fazê-las, para que em vós comece e tudo termine, tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de dar início a esta aula ao conteúdo em si mesmo da história da Igreja Antiga, nos primórdios da Igreja, faz necessário a gente eu mostrar um pouco da metodologia que será aplicada, da forma como eu irei mostrar essa história da Igreja. Nós sabemos que é preciso, antes de prosseguir com o estudo da história da Igreja, compreender que existem muitas ideologias, não só as de hoje, mas existem, como também existirão muitas outras novas ideologias. Essas ideologias sempre estão interessadas, muitas delas, na destruição do que é a Igreja. Um exemplo claro de uma intenção ideológica é a própria historiografia recente da Igreja. Enquanto nós vemos que muitos professores de história se sentem muito sábios em dizer que criticam a Igreja. Infelizmente, isso acontece nos colégios, até em colégios católicos isso acontece. Professores de história criticam a Igreja, a Igreja se torna um saco de pancada desse povo. E é muito fácil notar que existe um preconceito contra a Igreja. É muito fácil. Esse preconceito não é de agora. A Igreja sempre viveu com esse preconceito. Mas, ideologicamente, esse preconceito foi confeccionado por um grupo de intelectuais, filósofos, escritores, todos eles iluministas, que foram lá na França, no século XVIII, século XIX. Nós aprendemos quando estudamos a Revolução Francesa, o Iluminismo. Ali é que se deu uma forma a essa contraposição à Igreja, principalmente no que se refere a essa crítica forte contra a monarquia, contra a hierarquia da Igreja e contra tantos e tantos valores. O que nós vemos que hoje, infelizmente, na educação brasileira, na educação de outros países, isso vem se dado muito em conta. Criticar a Igreja, dizer que a Igreja é isso, a Igreja é aquilo, olhar para o que as pessoas que estavam dentro da Igreja fizeram e não olharem para aquela Igreja dos santos. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, antes de iniciar pela filosofia antiga, ou melhor, pela história da Igreja Antiga, eu quero primeiro falar dessas ideologias que fazem com que a gente mude a nossa visão para o que aconteceu. Eu, por exemplo, quando foi ensinado a mim história global, e quando chegou nessa parte do iluminismo, eu também pensava que, por conta dessa visão, desses professores, o iluminismo era uma coisa boa, uma coisa impressionante, Agora não é mais idade das trevas. Até o professor usava até esse termo, idade das trevas. No entanto,
isso é uma visão sobre aquilo que a gente vê na igreja, ou melhor, no mundo inteiro. É uma visão deturpada do que aconteceu, né? Usa-se dessa nomenclatura de Idade das Trevas, de igreja medieval, para diminuir a influência e o protagonismo que a igreja teve na Idade Média. A primeira coisa que a gente tem que entender é ver até as nomenclaturas que são usadas para a gente ensinar história. Por exemplo, existem 3 idades. Claro, agora existem 4, mas tem 3 idades primeiras. A Idade Antiga, depois a Idade ali entre os séculos 5 e 1500 e depois a Idade Moderna. O que a Revolução Francesa estava começando a viver, estava vivendo, era a Idade Moderna. E aí eles incumbiram desse nome, de Idade Moderna, e aquela antiguidade de filosofia, de história antiga, de Idade Antiga. Mas aí ficou esse vão de 1000 anos entre a história da Igreja Antiga, ou melhor, a história antiga e a história moderna, de 500 a 1500 anos. E aí, que termo que nós vamos usar para isso? E aí que surgiu Idade Média, ou seja, não tem nem nome, é uma coisa mediana, é o que está no meio. A nomenclatura a gente vê. E pior, tem gente que usa Idade das Trevas porque coloca o iluminismo como realmente uma coisa que iluminou a mente das pessoas. No entanto, na Idade Antiga, ali havia o paganismo, né? E o paganismo foi se enfraquecendo no Ocidente, à medida em que, no século V, o Império Romano cai do Ocidente. E aí a igreja é aquela que vai ser responsável por guardar a cultura, não fazer que a cultura enfraqueça, valores e etc. Mas, em 1500, o paganismo volta através disso que eu falei. O iluminismo não foi uma coisa espontânea. Não foi um movimento espontâneo do mundo. O mundo deu um estralo, diz, a gente tem que passar, tem que evoluir. Não foi uma evolução darwinista. Se a gente for pensar muito bem, como eu acho que eu vi, se eu não me engano, foi ontem que eu vi no Instagram. Muitas vezes a gente pensa que essa é uma evolução. É um filósofo, eu não me lembro que filósofo era, de hoje, né, que faz esses posts no Instagram, e aí ele falava sobre a questão das músicas, né? Você vê as músicas de 1930, 1950, 1970, 80 e veja para as músicas agora. Isso é evolução? É uma evolução darwinista ou é uma involução? É o que acontece. Nós pensamos que o iluminismo é uma revolução, uma evolução, mas é uma involução. O paganismo volta, a igreja perde um pouco desse seu patamar, né? E nós devemos entender a verdade de tudo isso. A verdade de tudo isso que muita gente não quer contar. Porque se contar, perde toda a mística do iluminismo. Perde todo o sentido. O iluminismo não foi um movimento espontâneo. Não foi. Pelo contrário, foi planejado, foi arquitetado, tudo preparado, tanto politicamente quanto ideologicamente. Veja só, para compreender, é preciso estudar o que antecedeu e os seus bastidores. O que veio antes do iluminismo não foi uma coisa, um estralo
dos filósofos, dos escritores, dos grandes homens, entre aspas. Não foi. Foi tudo uma coisa muito bem arquitetada e construída politicamente, ideologicamente. Comprovadamente, existe uma vasta documentação dando conta que os pseudo-intelectuais, que são tipo falsos filósofos, que foram comprados por um grupo de banqueiros. Quando a gente estuda essa parte da Revolução, nós sabemos que ali está a monarquia está ali vigente e, no entanto, a burguesia tenta derrubar a monarquia. É o que está acontecendo naquela época. A burguesia tenta derrubar a monarquia. E, para isso, eles utilizam do próprio dinheiro. Né? E uma dessas tarefas, desse dinheiro, um desses fins, era comprar escritores, comprar filósofos, pessoas que tinham influência, para começar a instigar no povo o pensamento de revolução. Para criar um movimento ideológico que tornasse possível essa derrubada da monarquia e, consequentemente, da igreja. Porque a igreja, naquela época, estava muito ligada à monarquia. E, nesse sentido, essa era a única forma deles fazerem isso. Não havia outro jeito. Esses falsos filósofos criavam uma rede de mentiras. E naquela época não existia Jornal Nacional, não existia outros tipos de jornais, não existia como você comprovar algo. Você tinha que ter uma vasta biblioteca para você compreender, para você indagar sobre aquilo, para você ter argumentos, para você poder fazer uma contratese. Você tem que ter uma grande biblioteca. As grandes bibliotecas, uma grande biblioteca, a gente pode dizer, tem assim 300 livros, só existiam 10 bibliotecas na Europa inteira que tinham mais de 200 livros. Então você não tinha como comprovar. O que fulano de tal, que era intelectual, dizia, é o que realmente é verdade e é o que influencia a comunidade. E aí, notadamente, essas falsas notícias, esses falsos argumentos, esses falsos filósofos atacavam a monarquia e a Igreja Católica. Os jesuítas também, porque naquela época era a época que estava crescendo os jesuítas. Claro que o crescente se deu em 1500, mas ainda havia ali toda aquela abarcação jesuíta contra o rei, contra a nobreza, assim fabricando um clima de insatisfação naquele povo, um clima de revolta. E utilizando essa literatura, estes livros, como um meio de propagação de mentiras. Esta é a verdade. Há comprovação. E se vocês quiserem comprovação, existem vários documentos que afirmam isso. Hoje nós temos como dizer que existe, porque hoje nós temos uma documentação disso. Antes não. Antes não tinha como alguém dizer, não, isso aí que a gente está vivendo não é iluminismo coisa nenhuma. É uma volta do paganismo. Esse movimento foi criado artificialmente com o dinheiro, com injeção de dinheiro. Mas, no entanto, alguns pensadores, depois dessas influências, acreditaram sinceramente no movimento falso de revolta. Em primeiro ponto, para entendermos essas questões das ideologias que dificultam o nosso aprendizado sobre a história da Igreja. As ideologias, essa ideologia, principalmente, que foi criada a partir do Iluminismo, não foi engendrada de um processo espontâneo, mas foi arquiteticamente, politicamente e ideologicamente planejada, arquitetada.
Os burgueses compravam esses filósofos, compravam escritores para causar esse clima de revolta, esse clima de revolução. E aí, com esse clima, alguns intelectuais começaram a entrar nessa falsa coisa, sem precisar de dinheiro. Por quê? Lembrem-se da parábola do joio e do trigo. Inclusive eu citei na exortação. Não é a presença do trigo que faz o joio crescer, mas é o ambiente, é o solo que com suas condições favoráveis faz com que o joio também nasça com o trigo. Então o ambiente ali cultivado, jogado esse agrotóxico, jogado essas ervas daninhas, começou também a criar joio. O joio não com a mesma intenção. Não era comprado. Esses filósofos, os outros, não eram comprados, mas eram influenciados. Nasceram naquilo. Como, por exemplo, o grande e bem conhecido filósofo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o qual não se tem notícia de que tinham recebido nenhum dinheiro, nem qualquer quantia da dita burguesia, mas que, no entanto, foi um dos maiores e um dos melhores ideólogos desse movimento iluminista. Olha, não é só pesquisar. A Revolução Francesa foi de 1789, começou. A data que Rousseau morreu foi 1778, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu ver. Isso, 2 de julho de 1778. Ou seja, Rousseau morreu antes de ver a Revolução. Mas ele foi uma grande voz que deu a isso. Deu forma a isso. Por quê? Porque esse movimento estava antes. A burguesia já estava querendo derrubar. Mas, no entanto, não conseguia. Então, a Revolução Francesa não se iniciou em 1789. Os atos, sim. Mas a revolução não começa, não é nos atos, é na mente. Se inicia na mente. E o início desse movimento, portanto, foi dado por estes filósofos medíocres. Mas a continuidade dele já foi de filósofos que nasceram nesse ambiente. Filósofos sérios que passaram a trabalhar disso com cuidado, que passaram a trabalhar para uma derrocata da igreja, da monarquia. E dentro da ideologia iluminista, portanto, está embutida toda uma maneira de se contar a história que não é aquela acontecida, mas feita de modo que instaure a revolução, que mude o status quo. A ideologia precisa contar a história de uma maneira diferente. Então vai depender da forma como você conta a história. Se você for na verdade mesmo, o que aconteceu foi isso. A Revolução Francesa, a Revolução mesmo começou antes, com estas compras. Isso tudo documentado. Existem documentos sobre isso. Se vocês quiserem ver, claro que em português, infelizmente, a gama desses documentos não é muito grande. A maioria está em inglês. Mas se vocês quiserem ver, não sei se vocês têm acesso ao canal, o site do Padre Paulo Ricardo, ele tem ali umas referências sobre essas documentações, todas elas, muitas, mas muita da maioria é na língua inglesa, it's good. E aí naquela época, como eu já havia dito, a imprensa ela começou a ser inaugurada. Naquela época, quando veio, a gente sabe, da Reforma Protestante. Olha, foi tudo, depois da Idade Média, foi tudo em escambau. Porque foi, olha, a coisa, Reforma Protestante, não foi uma reforma, coisa nenhuma, foi uma desforma.
a Revolução Industrial, que foi bom, mas ideologicamente ruim. Porque se fosse só industrial, mas aí entrou ideologia também, aí piorou. E a Revolução Francesa, que é totalmente mental. E a imprensa, os jornais eram muito caros naquela época, porque a imprensa tinha começado ali. As gráficas, né? Mais uma técnica muito importante que foi inventada por Christoph Friedrich Nicolai, que foi um grande homem que ajudou nessa revolução, sério, uma pessoa séria. Ele cuidou de propagar com sucesso essa ideologia iluminista. Vou explicar a vocês como. Nicolai, ele era um burguês, com muito dinheiro, e ele, naquela época existiam muitas gráficas, comparado a antes, claro que não tinha. Só que não existia uma disponibilidade das gráficas com a questão de venda. Ninguém sabia o que gráfica A vendia, o que gráfica B vendia. Não sabia. Só imprimia, pronto, tá ali. Era só as gráficas eram de impressão como hoje. Não existia loja de livraria, não existia. Não existia isso. E aí ele teve uma grande ideia. Nicolai começou a passar na gráfica A, na gráfica B, na gráfica C e pegar livros. Pegava esses livros, muitos livros, e fazia a tal da Feira do Livro. O que hoje a gente conhece por Feira de Livros foi criado por Nicolai. Uma invenção muito boa para aquela época. Só que Nicolai não fez isso de graça. Ele era quem escolhia os livros que pegava na gráfica A, na gráfica B, na gráfica C. Os livros que ele pegava, se ele era burguês. Um livro que exaltasse a burguesia e que acabasse com a monarquia. E foi o que ele fez. Nas feiras dos livros, a maioria eram livros criados por esta ideologia. Que comprava filósofos, comprava escritores. E aí começou o desencarrilhar das coisas. Nicolai, com o crescente interesse da população pelos livros, passou a organizar as feiras, porém era ele que selecionava os livros que seriam postos à venda. Por exemplo, se o livro era contra a igreja, contra a monarquia, se ele pregava o materialismo, o ateísmo era escolhido. Caso contrário, não. Isso fomentou um movimento revolucionário, como eu acabei de dizer. Historicamente, sabe-se que o rei da França convocou os Estados Gerais. Isso aqui é outra coisa, é porque eu deixei aqui solto, mas isso aqui é importante dizer. Por exemplo, para você ver que é uma coisa que não foi uma coisa natural. O rei da França convocou os Estados Gerais, que é o parlamento. É o rei que tinha a cada local, como é que diz, província, né? Tinha o seu representante. O rei tinha. Aí era muito difícil convocar, é muito difícil, só em estado de emergência. Não era que nem hoje que você convoca o parlamento qualquer coisa. Convocou o parlamento para resolver um problema de impostos, porque a coroa francesa estava falindo. Convocou, e isso documentado, viu? Documentado que foram convocados todos para essa resolução desse problema. No entanto, contudo, todavia, porém, entretanto, surpreendentemente, ao invés de falar de impostos, os representantes dos estados franceses passaram a redigir uma constituição. Como é que o rei pede
que todo o parlamento se reúna. E o parlamento começa a escrever uma Constituição. Sendo que a pauta daquela reunião era somente imposto. Como é que do nada, imagina a iluminação iluminista na minha cabeça agora, vamos fazer uma Constituição. E aí começa. Como é? Isso tudo, a Constituição para planejar a derrocada da própria monarquia. Os parlamentares se reuniram para derrubar o próprio rei. Estimado por causa das técnicas aplicadas, ou seja, o investimento de escritores para que produzissem material contrário à Igreja e à monarquia, e a difusão desses livros nas feiras idealizadas por Nicolai, contribuíram de maneira decisiva para o surgimento desse fenômeno artificial, em vigor até hoje, que tem por objetivo denegrir a monarquia e a Igreja Católica. Com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, após o que a barbárie tomou conta, a Igreja tornou-se a referência cultural da Europa, até a queda do Império Romano do Oriente, em 1500. Ideologicamente, era preciso matar esse período. Por isso, esse período recebeu o nome de Idade Média, em que havia a razão na antiguidade. Preste atenção. Idade Média por quê? Porque na Idade Antiga existia a razão com seus grandes filósofos, seguido por um período de trevas da Idade Média, na qual a razão foi substituída por uma superstição. Uma superstição. Substituída pelas trevas da ignorância. Pelo cristianismo. Porque o cristianismo, afinal, é contra a razão. Como muitos dos iluministas têm isso. E muitos professores de história. Não sei se vocês, talvez eu esteja falando aqui, vocês estejam se identificando com o professor de história de vocês. É muito comum. A partir do século XV, quando ressurge o paganismo, em substituição gradual ao cristianismo, o nome que se dá àquele período é o quê? Renascimento. Por quê? A Idade das Trevas passou da morte do intelecto, porque era a fé, e renasceu de novo. O quê? Não o intelecto, mas o paganismo renasceu. Seguido pelo século das luzes, o iluminismo, a clero, em latim, no qual a deusa razão triunfa e surge o iluminismo. Ora, esse tipo de historiografia pode ser tudo, menos algo isento, não é equilibrado. É pura ideologia. Uma historiadora medievalista chamada Regine Pernod, é assim que se fala, ela trata com toda a clareza possível a Idade Média como uma época de extraordinário desenvolvimento em inúmeros aspectos. Por exemplo, muito se fala do lugar da mulher na sociedade, né? Notadamente na situação da mulher na sociedade, que durante toda a Idade Antiga nada era mais do que uma coisa, propriedade do pater familias, ou seja, do pai da família, do marido, o qual tinha o poder de matá-la, caso não tivesse satisfeito. Na Idade Antiga, a mulher é uma coisa, é uma propriedade do pai da família. E aí cai o Império Romano. O cristianismo é a referência cultural. O que o cristianismo faz?
dá dignidade à mulher. Muita gente pode dizer, o cristianismo é machista. Mas veja quem foi que deu valor à mulher. Se não foi na idade das trevas que a mulher não foi valorizada. Porque na idade antiga as mulheres, principalmente, uma curiosidade, antes dessa idade das trevas as mulheres não eram coroadas rainhas. O cristianismo tornou-se referência cultural, as mulheres agora podem ser rainhas, são coroadas junto com o rei. Nas cerimônias de coroação com o rei, a rainha também é coroada. E isso quem foi que botou foi os iluministas? Não, a Igreja Católica. Quem coroava era a Igreja Católica. E muitas mulheres queriam fazer seus maridos tornar-se católicos. Por quê? Porque no catolicismo a mulher tem dignidade. As cartas de São Paulo muitas vezes podem parecer machistas, principalmente naquele trecho em que São Paulo, não sei se é aos Coríntios, que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Imagine para a época de São Paulo, que as mulheres eram coisificadas. Paulo dizer que o homem tem que ser totalmente amável à mulher é um escândalo já. Já é um escândalo enorme. São Paulo chegar uma pessoa que era totalmente contra o cristianismo, chegar e dizer que o homem tem que amar a mulher, tem que se doar a própria vida. Poxa vida! Que cara louco! Então, São Paulo não foi machista em maneira alguma. Agora é porque esse pessoalzinho quer fazer o quê? Quer ver a história do tempo do Ronca com os olhares de hoje. Não tem como. Você tem que ver o contexto histórico da época. O problema do fundamentalismo bíblico é justamente esse. Você pegar um trecho da Bíblia e totalmente daquela época e sem olhar o contexto histórico. Você não vai entender. Nem tudo é como está escrito. Porque se fosse, a própria Bíblia se contradiz. Mas tem que se ver o contexto histórico das coisas. E então, a Igreja Católica, ela dá valor às mulheres. As mulheres querem fazer os maridos entrarem na religião católica, porque pelo menos no cristianismo elas são valorizadas como em nenhum outro lugar. As mulheres iam à igreja. As mulheres começaram a ver que os maridos respeitariam elas melhor se eles fossem católicos. Então, voltou. Terminou a Idade Média, caiu o Império Romano do Oriente, chegou a Idade das Luzes e a mulher agora é coisa de novo. Que coisa é essa? Que evolução é essa? Que a mulher agora torna-se coisa. Veja o romantismo. Pode ver o romantismo, a literatura romântica. O que é a mulher, se não é uma coisa? Apesar de que na antiguidade a mulher nem se escrevia, né, sobre a mulher. Porque às vezes até ele nem escrevia direito. Imagina escrever sobre mulher. E aí na Revolução escreve sobre mulher. Mas a mulher é o quê? É uma coisa, é um objeto, é um diamante. Apesar de que seja uma coisa afetiva, mas é uma coisa. A diferença é que a Revolução Francesa coloca a mulher como uma coisa mais agradável que na antiguidade. Não somente para fazer filho, como era na antiguidade. Mas agora na Revolução Francesa, a mulher é aquela coisa. O amor à primeira vista, por exemplo, é uma coisa criada aí. Não existe amor à primeira vista. Não existe. Pode até ser que dê certo, mas não existe. Ali é que você tem admiração pela
a coisa, a física, a coisa. Você dizer que se apaixonou por uma pessoa pela a física dela, você transformou aquela pessoa numa coisa, num objeto de desejo. E isso foi a Revolução Francesa. Vejam os quadros da Revolução Francesa. Aquela mulher segurando, levantando a bandeira na França, seminua. A mulher é uma coisa, ali é uma coisa, né? E hoje ainda mais. Veja a evolução. Hoje em dia como são tratadas as mulheres. E as mulheres entram na história porque já nasceram nesse contexto, assim como esses filósofos sérios que quando chegaram viram aquele ambiente e ajudaram sem mesmo saber disso tudo, né? E nesse sentido, portanto, concluindo essa questão das mulheres, para entender que não tem nada a ver, a igreja nunca foi machista. Até porque a igreja tem como mãe Nossa Senhora. Se a igreja fosse machista, você acharia que a devoção mariana ia para frente? Você acharia? Não, claro que não. Vejam os apóstolos, vejam as devoções marianas datadas do século I, século II. Veja, desde ali a igreja já tem devoção a Maria, a uma mulher. Como é que homens, bispos da igreja católica no século I, santos, têm devoção à mulher? Isso é machismo? Eu conheci machismo como outra coisa. Mas vamos continuar. Portanto, vendo tudo isso, na verdade o Renascimento não foi um século de luzes, não foi um renascer das luzes, mas foi um apagar a luz. Apagaram-se as luzes dos valores cristãos que plasmaram toda a cultura da Idade Média. É preciso, desse modo, entender que toda a historiografia contrária à Igreja Católica foi confeccionada quase que totalmente por várias ideologias cuja finalidade era e é derrubar a Igreja, detendo a influência dos valores cristãos na sociedade, a fim de dar trela livre ao paganismo que reina a cultura atual. A gente tem a doce ilusão de dizer que o Brasil, a maioria é católico. Não. Se tiver, olha, estatisticamente, se houver na população toda dos 100% dos brasileiros, se houver pelo menos 10% católico, ainda é muito. Verdadeiramente católico. Pessoas que não deixam, ainda é muito. Aqui no Nordeste tem mais. Porque o povo nasceu nessa cultura e sabe viver os valores. Mas veja no Sudeste, como é difícil achar um cristão católico que seja firme na fé, que não se balance. Veja se tem um católico desses 50% do catolicismo aqui no Brasil. Veja o quanto da porcentagem é de gente que é católico no domingo, vai para um terreiro de macumba na quarta, vai na quinta-feira, vai para uma cigana, na sexta-feira vai para não sei quem, vai para um pai de santo, no sábado vai para um culto. Veja. Não caiamos nessa ilusão de que o catolicismo vai bem no Brasil, não. Porque se viesse bem, os jovens não estavam aí. O jovem brasileiro está perdido. E o futuro brasileiro está quase perdido. Por conta disso. Por conta de quê? De ideologia. Não falo somente de ideologia LGBT, porque de tantas, a ideologia não chega. Tem vezes que a ideologia LGBT ainda é um pinche, comparado a alguns pitbulls que tem por aí. A música, como disse no início, né? Veja as músicas antigamente e veja as músicas de hoje. Veja a música gregoriana e veja a música de hoje. O objetivo, então, desse
desse nosso curso, dessa nossa disciplina, é ver a história da igreja como realmente aconteceu, nas verdades, baseado nos fatos, nos documentos e nos fatos do que aconteceram. A igreja tem 3 inimigos. Primeiro é a carne, ou seja, a inclinação humana ao pecado. O segundo inimigo, o mundo, o espírito mundano. E o terceiro inimigo, o demônio. A igreja tem esses 3 demônios. E todos os 3 entram na igreja. As nossas inclinações más, quando nós vamos para a missa e vamos sem espírito. A mundanidade, quando nós entramos na igreja, mas não deixamos o mundo do lado de fora. E o demônio, que habitam nessas coisas. Existe a força da concupiscência nos membros da igreja. Existe a mundanidade dentro da igreja. E também existe a ação demoníaca. Mas não só isso. Existe a plena ação do Espírito Santo. A presença da graça, a certeza de que Deus conduz sua igreja. E por isso, nós sabemos e temos uma certeza que Cristo nos falou. Na última ceia de Jesus Cristo, na quinta-feira santa, Jesus diz: odiaram a mim, odiarão também vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Jesus já dá esse veredito de que, se eles perseguiram a própria verdade em pessoa, vão perseguir aqueles que são filhos da verdade, aqueles que buscam a verdade. E como é que você persegue? Criando mentiras. Se Deus é a verdade, se Jesus Cristo é a verdade, você só pode combater Cristo na mentira. Por que a igreja tem essas coisas, esses pecados dentro? Não nela, porque ela é santa. Porque ela é feita de membros. Nós somos muitos, no entanto, formamos um só corpo, que é a igreja do Senhor. Corpo místico de Cristo. O nosso corpo físico, a nossa espiritualidade é a imagem da igreja de Cristo. Da mesma forma em que nós, quando nós estamos em estado de graça, temos o Espírito Santo, a Trindade Santa, morando dentro de nós, isso que a gente chama de graça atual. O Espírito Santo, a Santíssima Trindade está conosco, está morando dentro de nós, mas ao mesmo tempo mora com os nossos pecados, os piores e os melhores pecados, entre aspas, os menores. Claro que em estado de graça, em estado mortal, em pecado mortal, essa graça atual não está conosco. Inabitação trinitária se chama. Inabitação trinitária. Da mesma forma que o Espírito Santo está ao mesmo tempo no nosso corpo que o pecado, na igreja, por ser feita de membros que são pecadores, há ali o pecado nos seus membros, mas na igreja, a igreja é santa e una. Por quê? A igreja é a ação do Espírito Santo. Portanto, para finalizar, para se estudar a história da igreja, é preciso estudar o amor de Deus na história de toda a humanidade. Mas também o ódio que marcou e ainda marca a esposa de Cristo, chagada, que segue o caminho do seu divino fundador, a sua paixão e a sua crucifixão. A esperança do cristão é de que haverá um dia a ressurreição e se verá a esposa descer do alto, quando então todos serão um só Cristo.
será a escatologia, como a gente chama, o fim da história da humanidade e o fim da história da Igreja. Essa é a nossa esperança, é de que, vivendo no amor de Deus e vivendo sempre compactuando com este ódio que o mundo tem sobre nós, revelar-nos a Ele, a eles, o amor de Deus, para que no fim possamos iluminá-los de verdade. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Os verdadeiros iluministas deviam ser os cristãos. Mas, no entanto, infelizmente, se usurpa a cátedra. Os valores estão caindo. Cristãos e, infelizmente, devemos lutar contra isso. Nossa próxima aula, nós iremos começar a história de verdade. A partir do apóstolo Paulo e a partir dessa continuidade. O título da aula próxima será A Igreja como uma continuidade histórica da encarnação de Jesus Cristo. Então, agradeço desde já aos que estiveram presentes aqui no Meet, como também a quem assistir esta aula após a gravação. Inclusive, essa aula vai ser a primeira que eu vou postar lá no canal Centro Escrivá, que vai ser justamente para essas coisas, a gravação de aula, e vou colocar lá, e no site que eu ainda estou terminando de fazer, no Centro Escrivá. Até mais, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.